Bom dia. A nossa aula de hoje é sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Mas antes de a gente estudar sistemas, vamos estudar primeiro o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Veja uma situação aí, né? No primeiro tempo, uma partida de basquete, uma das equipes acertou 8 arremessos. Entre esses arremessos foram feitos apenas cesta de 2 e 3 pontos. Se indicarmos o número de cestas de 2 pontos por x e de 3 pontos por y, poderemos escrever a seguinte expressão. Vem aqui, ó, x mais y igual a 8, tá? É a cesta de 2 e a cesta de 3. Aí, nesse caso, nós temos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que são as incógnitas x e y, e o expoente de todos eles é 1 e 1, então ela é de primeiro grau. Aí ela é uma equação. Por que ela é uma equação? Porque ela tem incógnita e tem uma igualdade. Quando você tem uma incógnita, pelo menos uma incógnita e uma igualdade, você tem uma equação. Nesse caso eu tenho uma equação, só que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, certo? Veja que nós temos algumas situações aí. Por exemplo, já que são 8 cestas, né? E eu coloquei aqui, né? Cesta de 2 pontos x e 3 pontos de y. Então, se eu não fizer nenhuma cesta de 2 pontos, eu vou ter que fazer 8. Eu fiz 8 de 3. Se eu fizer uma de 2, eu fiz 7 de 3. Se eu fizer duas de 2, eu fiz 6 de 3. Se eu fiz 3 de 2, eu fiz 5 de 3. Então, o que acontece? Sempre vai ter a soma das duas, vai ter que dar 8, porque a soma do x com y é 8, tá certo? E a gente vai ficar com os pares ordenados, que a gente chama, que é o par ordenado sempre vai ser um parêntese, o valor do x, vírgula, o valor do y, sempre nessa ordem, tá, gente? Quando você tiver um par ordenado, você tem o x e depois você tem o y. Olha bem aqui, x e y. Então, veja que eu tenho alguns pares ordenados. Quem é esse aqui? 0 e 8. 0 no x e 8 no y. Bem aqui, ó. Tá? Depois, 1 e 7. 1 e 7. Sempre o x primeiro, o y por segundo, tá? Porque nesse caso aí eu tenho um par ordenado. Tá certo? Veja que aqui no lado eu tenho uma observação mostrando pra gente o que é uma equação, né, do segundo grau, do primeiro grau com duas incógnitas. Veja que aqui eu tenho um 2, não é? Se eu tenho um 2 aqui, então quer dizer que ela é de segundo grau. E aqui eu tenho o x e o y multiplicando. Quando eu tenho os dois letras multiplicando, elas não são uma incógnita, né? Não são duas incógnitas, então só uma, porque estão se multiplicando, tá certo? Aí aqui já fez outra situação pra gente. Veja só, determinação das equações determinação das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Ele deu uma equação para gente do primeiro grau com duas incógnitas, x mais y igual a 2, e disse que o conjunto universo é os números racionais. Então eu vou atribuir valores ao x e vou encontrar valores em y, tá certo? Lembra vocês que esse valor que te dá para x, a gente chama aí de abscissa, e o valor que te dá y, a gente chama de ordenada. Bem aqui, ó, tá? O x é a abscissa, o x é a abscissa e o y é a ordenada. Sempre dessa posição, tá, gente? E veja que atribui alguns valores aí, ó. Se o x for menos 2, o y vai ser 4,5. Como é que a gente descobre isso? A gente atribui valores ao x e vê quanto é que falta para dar 2. O que falta é o valor do y, lá que x mais y é igual a 2. E ele atribui vários valores aí, tá certo? E aí ele fez um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É quando você tem, tá, a reta y e a reta x, sendo que aqui bem aqui onde se encontra as duas é o ponto 0. Para a direita do eixo x é os números positivos. Você vai sair daqui, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. E aqui para a esquerda você tem números negativos. menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, em x.
que é a nossa abscissa. Na ordenada, para cá para cima eu tenho valores também positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para cá, para baixo eu tenho valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aí eu vou fazer esses pares ordenados. O que é um par ordenado? É quando você pega o valor de x e distribui quanto vai dar no y. Se o x for 2,5, y vai ser 4,5. Então eu vou ligar eles. Menos 2,5, 4,5. Esse menos 2,5 vai fazer o mesmo sentido do valor da reta y para cima. E esse 4,5 vai fazer o mesmo sentido da reta x para o lado. Aonde eles se encontrarem, eles vão ser o ponto, né? Menos 2,5, 4,5. Mesma coisa acontece se eu atribuir o valor menos 1. Se eu atribuir o valor menos 1 ao x, o y vai ser 3. Então eu vou fazer o ponto, é bem aqui, ó, ponto menos 1 e 3. Menos 1 no x, que é a abscissa, 3 na ordenada, que é o valor do y, certo? E esses pontos são as soluções da nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Quem são as soluções? Menos 2,5, 4,5. Outra solução, menos 1 e 3. Outra solução, 1 e 1. Outra solução, 2 e 0, em cima do eixo do x. Essas são as soluções. Por quê? Porque ele está dando para a gente aí uma situação que eu posso atribuir muitos valores para esse x e encontrar muitos valores para o y. Então eles são infinitos. Veja que essa reta aqui, que parece pontilhada, ela é a reta x mais y igual a 2, tá certo? E agora nós vamos ver como é que resolve um sistema de equação do segundo grau com duas incógnitas, tá certo? Se é um sistema, você tem que ter sempre duas equações. Por exemplo, eu tenho um sistema x mais y igual a 52, x menos y igual a 12. Então eu tenho duas equações onde x vai ter o mesmo valor e y vai ter o mesmo valor. Então eles são um sistema, tá certo? E eu tenho várias maneiras de descobrir quem é esse par ordenado. Por que par ordenado? Porque eu vou ter o valor de x e o valor de y, certo? Eu tenho várias situações. Por exemplo, eu posso fazer por tentativas e erro. Como é tentativa e erro? Eu vou atribuir valores ao x. No primeiro aqui, que é x mais y igual a 52. E esse valor que eu vou atribuir, eu tenho que atribuir essa primeira equação, eu tenho que atribuir a segunda e tem que também dar o mesmo valor, tá certo? Por exemplo, ele atribuiu aqui o valor 50 para o x e 2 para o y, 52. Quando ele subtraiu 50 menos 2, deu 48. Então não é solução. Então ele estava muito longe e pegou logo 40. 40 menos 12 para x, 12, né? 12, 40 mais 12, 52. E subtraiu. 40 menos 12 deu 28. Então ainda está longe. Então ele diminuiu mais aqui o x. 30, né? 30 para o x, então vai ser 22 para o y. 30 mais 22, 52. E fez 30 menos 22, deu 8. Então já passou. Então ele voltou e aumentou de novo o número. Por tentativa você vai tentando até você encontrar o valor do exato para o x e y. E nesse caso ele fez até chegar a um 32. 32 mais 20, 52. 32 menos 20, 12. Então a solução seria 32 e 20. Solução por tentativas e erros, tá certo? Agora eu tenho a solução pelo método da substituição. Pego um valor e substituo em outro. Veja que eu tenho aqui c mais m igual a 18 e a outra equação 3c mais 2m igual a 46. Então eu vou substituir um no outro, olha só. Aí eu tenho aqui, olha, essa equação diz o que? C mais m igual a 18. Então vou colocar c igual a 18, vou passar o m para o segundo membro, vai mudar o sinal daí, lembra? Menos m. Então vou pegar esse valor, vou substituir aqui, ó, no valor da segunda equação. Tá 3c? Vai ficar 3 vezes 18 menos m.
mais 2m igual a 46, tá? Eu peguei esse aqui, substituí no C. E vejam só, quando eu for multiplicar, eu vou ter que fazer assim, lembra? Vai ficar 3 vezes 18, 24, vai 2, 54, né? Menos 3m mais 2m igual a 46. Vou passar o 54 para o segundo membro, vai ficar menos 3m mais 2m igual a 46, menos 54. Lembra que mudou o sinal dele, porque ele estava positivo, passou para o segundo membro negativo. Aqui vai dar sinais diferentes subtrai, vai dar um m. Sinais diferentes subtrai, vai dar menos 8, né? Então, vou multiplicar por menos 1. Porque a minha não pode ficar negativa, vai ficar M, vou mudar todo o sinal. Se aqui está negativo, fica positivo. Aqui fica negativo, fica positivo. Então, descobri o valor do M. 8. Aí eu volto aqui, olha. Quanto é o C? O C é 18 menos M. Então, é 18, quanto deu M? 8. 18 menos 8. Então, o C vai ser igual a 10. Tá? Então, o C é 10 e o C é 10 e o M é 18, tá? Método da substituição. E por último, eu tenho o método da comparação. Vejam só, bem fácil esse aí. Vejam só, eu tenho x, na primeira equação eu tenho x mais y igual a 20, na segunda x menos 3y igual a menos 4. Então, eu vou fazer, quem é o x? X é 20 menos y, olha, tá positivo, passou negativo. E quem é o x no segundo? X vai ser menos 4 mais 3y, tá certo? Então, se eles são iguais, basta eu igualar. Então, vou igualar esses dois aqui, ó, tá? Primeira e segunda. Vai ficar 20 menos 4 mais 3y vai ser igual a 20 menos y. Vou passar esse para o segundo membro e esse para o primeiro. Vai ficar 3xy menos mais y, que passou para o primeiro membro, mudou o sinal. E aqui vai ficar 20 mais 4, que mudou também, mudou o sinal. Então vai ficar 4y igual a 24. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar y vai ser igual a 6. Descobri o valor do y. Aí eu volto aqui em cima, olha, e substituo qualquer um dos dois. Vou substituir isso aqui, ó. X igual a 20 menos quanto deu y? 6. Então x vai ser igual a 14. Então, encontrei o valor do y e eu encontrei o valor do x. Então, minha resposta vai ser 14 e 16. Lembra? A abscissa e a ordenada.